Esqueci que era. Chega ali. Bem, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos colegas aqui de trabalho que têm nos acompanhado durante todas essas sessões, acho que essa é a 9ª sessão, não é isso, presidente? O nosso 9º debate. E em cada um deles a gente tem tido a oportunidade de aprender, de recepcionar aqui ensinamentos, contribuições, né, posições políticas, doutrinárias, científicas, não científicas. Enfim, eu acho que esse é o palco ideal, que é o parlamento, para que nós coloquemos as nossas posições e tenhamos a possibilidade, assim, extremamente importante de ouvir aqui a sociedade organizada nos seus mais diferentes atores aqui. Então, hoje, eu saio daqui também um pouco mais inteirado a respeito do assunto e quero, de antemão, agradecer muito aqui aos nossos convidados, né? Todos aqueles que aqui vieram hoje e que trazem a sua contribuição, a sua palavra, a sua experiência para o debate. O nosso ministro Alexandre Belmont, né, nos faz aqui um arrazoado extremamente técnico em relação às soluções de conflitos extrajudiciais, né, inclusive com um histórico em relação a esta temática ao longo dos últimos anos, do alto da experiência de quem, como juiz, como desembargador e agora como ministro, certamente teve aí milhares de casos que se debruçou a respeito do tema, e também, certamente, como magistrado, tem tido as suas dificuldades, né, pela sobrecarga de trabalho, pelo excesso de ações que vão ao seu escrutínio, e que certamente ele ficaria muito mais aliviado se pudesse debruçar sobre ações realmente mais importantes, não a repetição infinita, né, de transgressões parecidas ou de novas teses que são colocadas, algumas delas até pertinentes e outras esdrúxulas, né? Mas dizer, ministro, que as observações que o senhor faz certamente serão levadas em consideração, pedir até que Vossa Excelência nos encaminhasse essas observações, no sentido, inclusive, por exemplo, de fortalecer as comissões de conciliação e julgamento, que ao longo do tempo se descaracterizaram, poucas remanescem, né, e o porquê daquelas que são, na sua grande maioria, ficaram pelo caminho, né? Eu queria que o senhor até fizesse alguma consideração a respeito desse tema, porque certamente esse filtro é desejável para o próprio judiciário, né? Se o filtro funciona de forma eficaz, certamente o litígio ele é diminuído. Então, queria que Vossa Excelência fizesse um comentário a respeito, e inclusive sobre a decisão do próprio governo federal em 2015 de vetar a arbitragem na Justiça do Trabalho quando se trata de cargos de nível superior, né? E também uma outra preocupação que nós temos, todos os senhores poderão também fazer alguma consideração a respeito do que eu estou falando, fique à vontade. Inicialmente o ministro Alexandre Belmont. Essa questão que a mim sempre pareceu assim um pouco, eu diria, estranha, né, de que a rescisão, a homologação da rescisão, ela não é um fim em si mesmo, né, ela é o início, normalmente, de um novo processo judicial. Né, se há alguma forma de aperfeiçoarmos esse sistema, de melhorarmos essa situação até para melhorar a performance do próprio judiciário. Em seguida, o desembargador Carlos Leite, aí, que inclusive traz o alentado volume aqui de direito do trabalho aqui para a nossa banca, certamente fruto aí da sua experiência, da sua condição como magistrado, como professor, como pesquisador, né? E nos faz aqui algumas afirmações de caráter técnico, mas muitas delas de caráter político, né? De caráter ideológico, com as suas convicções, né? Como cidadão também, além de operador do direito e estudioso do tema. Então, eu diria, desembargador, que são todas muito bem-vindas, mas ele diria que um dos papéis principais do parlamento é não se acovardar diante do debate. Nós não podemos aqui nos resignar a observar
né, o processo em que o país se encontra, né, de estagnação, de recessão econômica, né, de problemas os mais variados, e nos quedarmos inertes e simplesmente não nos debruçarmos sobre esse tema que é tão importante, né? Uma coisa que me chama a atenção, e eu gostaria de compartilhar com os senhores, é de que quando se fala de preservação de empregos, né, e de uma situação que aparentemente abrange o conjunto dos trabalhadores brasileiros, nós temos que levar em consideração que, fazendo um cálculo matemático, aritmético, né, simples, cartesiano, nós temos pouco mais de 38 milhões de trabalhadores pelo CAGED, quase 39 milhões. Nós temos 10 milhões pelo IBGE subempregados. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras com idade laboral que estão fora do radar, né, que por desalento não buscam mais o mercado de trabalho. Nós estamos falando de mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras, ou seja, um número maior até do que aqueles que estão formalizados. Então, essa legislação é adequada, esse modelo é o ideal, é desta forma que nós vamos enfrentar esse problema. Eu gostaria que os senhores falassem um pouco a respeito do tema. E, de uma maneira assim, geral, também uma coisa que tem sido recorrente aqui nos nossos debates, e eu perguntaria aos senhores também, esta é a casa da norma. O legislativo, dentro do Estado de Direito, é quem deve normatizar, é quem deve legislar, né, em relação ao consentimento comum, que é a lei sobre a qual todos nós convivemos numa sociedade civilizada. Então, às vezes, para nós, e para mim em especial como relator, soa um pouco estranho quando nós assistimos aqui algumas afirmações tipo, olha, essa lei, na verdade, ela vai ser pior porque vai gerar maior insegurança jurídica. Ora, se eu fosse explicar, eu queria que os senhores comentassem o que eu vou dizer agora, se eu fosse explicar a alguém que vem de fora do país, qualquer um dos países, inclusive o Camboja, o Vietnã, a China, os Estados Unidos, qualquer país, sobre qualquer matiz ou sobre qualquer regime político, de que nós temos uma lei maior que a Constituição, que prevê e estimula os acordos e convenções coletivas, que nós temos uma CLT, que é a lei ordinária, que é o Estatuto do Trabalho no Brasil, que estimula os acordos e convenções coletivas. Se nós temos uma tradição, uma média de 40 a 50 mil acordos como esses são homologados, são firmados, são pactuados, né, todos os anos. Se nós temos decisões do nosso Supremo Tribunal Federal em relação à prevalência da negociação, por que é que nós vamos fazer mais uma lei a respeito do tema? Como é que eu explico a quem vem de fora? E eu vou responder qual é a minha ótica. Pela insegurança jurídica que os acordos têm sido, que têm causado, e pelo ataque que esses acordos têm tido ao longo do tempo, inclusive de forma retroativa. Nós temos alguns casos famosos aqui e exemplares, né? Como, por exemplo, aquele célebre acordo tratado na Volkswagen do ABC Paulista, que anos depois, né, foi denunciado e posto por terra. Então, quando se fala da necessidade de uma lei com esse teor, me parece que a resposta ou são as evidências, né, que o tempo nos mostra, né? Mas, em função das afirmações que são reiteradas, eu gostaria que os senhores comentassem um pouco a respeito. Sim, e de antemão pedir desculpa ao desembargador pelo transtorno que o Parlamento e a conjuntura econômica causou, que lhe obrigou a fazer uma revisão do livro de Vossa Excelência, mas certamente vai ser mais produtivo para os seus alunos a atualização. O Gustavo Tadeu fala sobre a questão da judicialização, da previsibilidade, da geração de empregos e manutenção como pressupostos dessa reforma, né? O que tem sido dito aqui, pelo menos por aqueles que a defendem, né? Uma coisa que também me salta aos olhos, eu queria um comentário dos senhores, é que há uma crítica reiterada, né, de que o projeto em tela precariza e ataca direitos. Foi dado até aqui o exemplo da questão das férias. Eu pedi até uma Constituição e fui olhar aqui o artigo 7º, né?
No artigo 7º, no seu inciso 17, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Isso é o que está na Constituição. Na CLT fala que são 30 dias, mas não há vedação na Constituição de que esse período não pode ser parcelado, não pode ser negociado, não pode haver transigência. Então, os direitos, na minha opinião, estão, na minha opinião não, de forma factual, estão no artigo 7º da Constituição. De que forma nós agredimos qualquer um desses direitos com essa lei? Até porque, concordo, que se o fizéssemos, isso seria inconstitucional. Essa é uma lei ordinária. Nós não teríamos a condição de alcançar a derrocada de direitos que estão na Constituição Federal, no seu artigo 7º. Então, queria entender essa contradição, como é que nós temos aqui uma blindagem da Constituição em relação à proteção dos direitos individuais e é colocado aqui de forma repetida de que este projeto, de alguma maneira, poderia retirar direitos. A criação de empregos por valor menor do que o salário mínimo. Ora, aqui está a Constituição no seu artigo 7º, dizendo que não é possível se contratar no Brasil com um valor abaixo do salário mínimo. Eu acho que nós não temos como, com este projeto, criar uma situação diferente do que fala a Constituição. Mas, de qualquer forma, vamos ouvir os senhores para que os senhores me digam como isso pode ser possível com a aplicação do projeto. O senhor Ricardo Gondim faz declarações importantes, tempestivas, dentro do seu espectro ideológico, das suas posições em relação ao direito do trabalho, do trabalhador, essa questão do conflito entre o capital e o trabalho, e resgata aqui, na sua visão, na sua ótica, a questão dessa luta que ele data da década de 90 para cá, como colocou por alguns historiadores, que seria o primeiro ataque neoliberal ao arcabouço do direito do trabalho que foi construído no Brasil. Bem, eu só posso dizer, doutor Ricardo, que há estudos para todos os gostos, né? Eu queria até que o senhor comentasse. A gente tem assistido aqui aquela tese do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? Inclusive em relação, eu queria que o senhor comentasse, as reformas que foram feitas na Europa, né? Porque lá, ao contrário do Brasil, a maior parte dos países sociais-democratas do pós-guerra estabeleceram, sim, essa proteção ao emprego com uma rigidez maior quanto à admissão imotivada. E esse tem sido o principal aspecto atacado nessas reformas que têm sido feitas lá na Europa. No nosso caso, não. No nosso caso, o espectro principal da reforma é o fortalecimento ou o empoderamento, que é a palavra da morte, ou da moda, né? Da morte não, ou ainda a segurança jurídica das negociações feitas entre trabalhadores e patrões. E aí eu perguntaria aos senhores o seguinte: veja, nós estamos tratando aqui, foi dito aqui também de forma muito incisiva pelo senhor Nelson, nós estamos tratando aqui, e eu queria que os senhores comentassem também a respeito, a questão, e alguns outros também falaram a respeito, da necessidade de se fazer uma reforma sindical. Ora, da mesma maneira, nós não podemos, nessa lei ordinária, tratar de matéria de Constituição, no que tange a unicidade sindical, né, que eu reconheço e faço a crítica pública, gerou sérias distorções no movimento sindical. Né, são 17 mil sindicatos, entre patronais e de trabalhadores, inclusive piadas prontas, né? Sindicato das roupas brancas, sindicato das roupas quadriculadas, sindicato das roupas amarelas, ou ainda uma terceirização do sindicato, já que a gente está falando a respeito, sindicato dos trabalhadores em sindicato. Então, essa certamente é uma distorção que nós precisaremos combater mais adiante, talvez num projeto constitucional que trate dessa questão de uma reforma mais objetiva na questão dos sindicatos. Mas nós podemos, como legisladores, e dentro da lei ordinária, darmos o primeiro passo no sentido de desconstruir essa situação, tornando opcional, já que é uma decisão, que é uma definição da CLT, a contribuição sindical. Isso é um primeiro passo, isso é possível fazer. Pior seria, na minha opinião, ficarmos inertes, omissos,
não nos pronunciarmos, não fazermos nada em relação a essa situação. E, por fim, vou fazer um outro comentário que eu gostaria que os senhores comentassem também. Eu não me lembro na história recente do país, aliás, mais longa talvez, em que as transformações ocorram no momento de calmaria. As constituições todas foram rupturas institucionais, ou eu estou enganado? Todas as constituições brasileiras se deram no momento de ruptura constitucional, ou de revolução, ou de redemocratização. Nós tivemos quase 11 anos de um período de bonança econômica. Os problemas são varridos para debaixo do tapete. Ora, nós estamos numa crise que desde 1901 não tem paralelo na história do Brasil. Nós não estamos numa marolinha, não, nós estamos numa catástrofe econômica. E essa catástrofe econômica e social, com tudo o que isso pode significar, retirou mais de 9% do produto interno bruto brasileiro em 2 anos e meio. Não há registro histórico de uma crise tão profunda como essa. O parlamento deve ficar inerte? Deve aguardar 2018 para se eleger novamente, e nós que fomos eleitos vamos ficar quedados aqui, sem fazer o nosso papel, intimidados, acovardados? Me desculpem, eu penso diferente, mas gostaria que os senhores comentassem a respeito do tema. Talvez essa enorme dificuldade que o Brasil tem hoje gere uma possibilidade, uma oportunidade de mudarmos o status quo e a situação conjuntural e estrutural que tem prejudicado enormemente, inclusive, a geração de emprego e renda dos trabalhadores. Porque, na minha visão, a reforma só é boa, a legislação só vai ser boa se for bom, como diria um célebre comentarista aí, para ambas as partes. Aqui ninguém deve privilegiar, nem ter desequilíbrio no processo, porque eu repilo aqui que foi dito que há interesses e compromissos com classes empresariais. Da minha parte, pelo menos, eu acredito que falo aqui pelo conjunto dos deputados e deputadas que estão aqui presentes, meu compromisso é com o país, é com o futuro do país, é com os meus netos e os meus filhos. E nós estamos vendo o nosso futuro escorrer pelos dedos se ficarmos inertes. Então, pode ser que o projeto que chegou aqui à casa não seja o melhor projeto. E nós estamos aqui justamente buscando uma melhor redação, um aperfeiçoamento do texto, enfim, contribuições que os senhores certamente têm toda a condição de nos dar e nós os recepcionaremos com a maior alegria. Agora, eu acho que esse parlamento não deve ficar inerte. Queria que os senhores comentassem a respeito do tema. Você fala. Falei, você falou? Vamos 5, né? Olha, eu vou pedir licença ali que eu vou dar quórum ali para a gente poder votar outra importante ação. E volto em seguida. Deixa eu convidar você para escutar os senhores. Primeiro, boa tarde. Ele tem que voltar aqui para incorporar.